Fundação do Século nasceu de facto da colónia balneária infantil do Século. Essa sim foi um produto do Jornal do Século, foi o Jornal do Século que lançou a colónia balneária infantil do Século, mas nasceu também por força da extensão do Jornal do Século, que era o proprietário. Bem-vindos a mais um 15 de 15 em 15. Desta vez tem connosco um querido amigo, que já nos conhecemos há longos anos, Emanuel Martins, e está cá não pelo brilhante político que foi e é, não pelo antigo deputado, não pelo vereador da Câmara Municipal de Oeiras, não pelo licenciado em Gestão, mas por atualmente ser o presidente da Fundação O Século, uma fundação que está dentro da nossa região da Zona Saloia. Ao contrário do que as pessoas pensam, a Fundação O Século só nasceu em 1998, porque anteriormente era o jornal O Século, e aí sim a Estância Balnear foi fundada em 1927, aproximadamente disso. Emanuel, muito obrigado por teres aceitado vir a este programa. Nós somos amigos, eu já me esqueci há quantos anos, já tivemos muitas lutas em conjunto e no dia em que me disseram o Emanuel vai para presidente da Fundação do Século, eu disse, não podia estar em melhores mãos. Acredito que ele consiga dar a vida, porque eu sei que a Fundação Século passou por alguns momentos menos agradáveis e que vocês estão a conseguir. Fala-nos um bocadinho disso tudo. Muito obrigado pelo convite. Na verdade, já nos conhecemos há muitos anos, já fizemos muitas coisas, hoje vamos fazendo coisas diferentes. A Fundação do Século nasceu de facto da colónia balneária infantil do Século. Essa sim foi um produto do Jornal do Século, foi o Jornal do Século que lançou a colónia balneária infantil do Século, mas nasceu também por força da extensão do Jornal do Século, que era o proprietário. E necessariamente se acabasse o Jornal do Século e se não fosse feita esta fundação, tudo aquilo que é a sua história, tudo aquilo que é o património, portanto, teria-se perdido. E por isso nós entendemos, na altura, que era necessário não perder a história, essa história, que é um património imaterial, e avançar para a fundação, para irmos até, se possível, e graças a Deus conseguimos, irmos, dizia, mais longe do que aquilo que se vinha fazendo até então, que eram as colónias de férias. O registro das colónias de férias havia que perpetuar, mas era possível à Fundação, neste contexto, acreditar-se com o IPSS, o que vai acontecer, e podermos, do ponto de vista social, termos um desafio mais exigente. Acho que fomos capazes de o fazer. Eu, na altura, não era presidente, mas pertenci desde sempre aos primeiros conselhos de administração, sou um dos fundadores da Fundação do Século também, e em boa verdade, portanto, nós fomos evoluindo do ponto de vista da prestação dos serviços sociais, a nível das crianças, hoje também dos idosos, hoje também das famílias. Eu sei que vocês neste momento têm à volta de 400 crianças, jovens e idosos, não é? Diariamente prestamos apoio a mais do que isso. Não conto com os jovens, porque só nos jovens são cerca de 2 centenas, mas é exterior, mas daquelas que diretamente tratamos todos os dias são cerca de 6 centenas de pessoas, entre crianças e jovens. Então não estou a contar também neste registro com as crianças que passam ali férias, portanto, naquele período. Na altura de férias, pelas informações que eu tenho, são à volta de 1000. Isso é um bocado baixo. Também um bocadinho menos, mas tem um grande incremento. Tem um incremento, portanto, dos jovens que nós trabalhamos com eles nos bairros, um projeto extraordinário feito com a Câmara de Cascais, que é o Take It, no âmbito dos programas de escolhas, que uma, 2 centenas de jovens participam, vivem e são jovens que saem da rua, portanto, de práticas muitas vezes não desejáveis e que encontram desafios diferentes e que encontram soluções diferentes e que é preciso apoiar. Temos, de facto, hoje um registro de quase entre 14 e 16 áreas de atividade diferentes do ponto de vista do associativismo. E por força, como dizias, da situação, não é que passamos, é que estamos ainda a passar, porque foi um rude golpe retirarem-nos aquilo que o Estado Novo nos tinha dado, que era uma feira, e isto só quando nós fazíamos colónias de férias, o que é realmente caricato, mas como eu dizia, portanto, quando avançámos e começámos a fazer mais, portanto, a Câmara de Lisboa tirou-nos a Feira Popular, que era de facto o nosso sustento. Bem, tivemos que procurar encontrar pelos nossos meios formas de solucionar esta necessidade. Mas estamos a falar de 2,5 milhões ano.
a verba, portanto, oferida, portanto, em função ao verba, aos proveitos, portanto, da Feira Popular. Não é fácil encontrar, portanto, soluções, negócios que passem a dar 2,5 milhões de lucro, porque é preciso que deem lucro para que seja efetivo, portanto, o apoio à área social. E por isso ainda estamos com, diria, algumas dificuldades, ou bastantes dificuldades, porque o nosso déficit, se a essa altura ficou, portanto, com esses valores, 2 milhões, 2,5 milhões, hoje, portanto, já fomos capazes de reduzir mais de metade, mas um déficit é um déficit. Eu às vezes brinco com isto e até costumo dizer, bem, nessa altura recebemos 6 sentenças de morte. Felizmente que já nos indultaram em 5, o que devia ser motivo de satisfação. Isto só vem dar força àquela minha primeira afirmação quando disse que eras a pessoa certa para o lugar certo. Mas é a minha opinião. Claro, muito obrigado. Projetos para o futuro e como é que... Vou-te colocar a questão de outra maneira. Eu estou a ver este programa, estou em casa, o que é que eu posso fazer para ajudar a Fundação Século? Olha, eu só não vou deixar em claro isto e peço desculpa, porque é assim que eu entendo as coisas também, e porque já o disseste 2 vezes, eu sou certo, como todos os outros que lá estão serão certamente as pessoas certas. Primeiro que tudo, nós temos uma grande equipa, uma equipa muito boa, desde os técnicos da área social até aqueles que hoje se envolvem connosco na promoção, divulgação e nos negócios, portanto, sociais fomos criando com este tempo. Depois de termos criado a parte do turismo social, de termos de uma lavraria empresarial, de termos, portanto, uma loja de takeaway, de termos já também um serviço de catering, portanto, que vendemos para outras instituições até, portanto, é takeaway e catering. Como ainda não chegou para encontrarmos o nosso equilíbrio, os nossos 2 grandes desafios, neste momento, são o lançamento de um cartão, que vai ocorrer brevemente, um cartão de associado. Não vamos lançar um cartão, vamos lançar a premissa, portanto, de as pessoas poderem ser amigos do século, ser o amigo do século, cada um. Esse amigo do século vai ter o seu cartão de sócio, cartão esse que lhe vai dar, portanto, desde nas bombas de gasolina, nos grandes espaços de seguros também, enfim, um conjunto de regalias que os 20 euros que vamos pedir aos sócios para pagarem por ano, podem naturalmente recuperá-lo no mês, portanto, venho fazer a compra, ou se calhar até num momento. Para nós, portanto, é a possibilidade de fazer o encaixe financeiro, não na globalidade, mas parte do que precisamos. Portanto, vamos apostar muito nisso, carregar esse cartão, portanto, de situações que ajudem também as pessoas, o que são os nossos amigos, criar aqui uma rede de abraços em que todos se ajudam, naturalmente os comerciantes em todo o país, que vamos esperar que estejam ligados a isto também connosco, as pessoas que adquirem o cartão e aí fazem, portanto, desde logo a sua inscrição como Amigos do Século e, necessariamente, a Fundação, que recebe daí proveitos e que pode sustentar a sua obra social. Um outro projeto que temos e que está já também em andamento e que verá os seus melhores dias nos próximos meses, creio, será uma seguradora, não. Portanto, estamos a falar de fazer um negócio de seguros, mas naturalmente queremos chegar a corretores de seguros, mas temos que fazer os passos necessários para lá chegar e é isso que vamos fazer. Portanto, vamos hoje, junto do mercado, oferecer os nossos serviços de seguros. Vamos tentar trabalhar com mais de uma companhia para podermos oferecer às pessoas as melhores soluções no âmbito dos seguros, para quem trabalhar connosco. Enfim, a nossa função número 1, como eu costumo dizer, e se fosse preciso lembrar a todos os colaboradores da Fundação Século que não é, a nossa função número 1 é o serviço social que prestamos. Desde logo, esses que falei há pouco e mais o outro que é garantir empregos, que é um serviço social relevante hoje em dia. E trabalham na Fundação Século entre 100 a 150 pessoas. Portanto, isto é muito relevante também. Mas é para aí que nós temos sempre que olhar. O que nós fazemos é no sentido de propiciar um serviço social relevante. Deixa-me dizer que lançamos 2 iniciativas que, na maioria dos casos, são um pouco vistas como um serviço social, mas não é assim. Nós o encaramos, refiro-me ao Teatro do Século, à Escola de Teatro do Século, e à Escola de Violinos do Século. Porquê fazer isto? Porque não faz muito sentido, uma sociedade sem cultura não faz muito sentido que crianças, nomeadamente as crianças de risco, que são tiradas às suas famílias, que nos limitemos como
Normalmente nos limitamos a dar-lhes um teto, a dar-lhes refeição, levá-los à escola, portanto, o serviço de assistencialismo puro. É preciso levá-los mais longe, é preciso que eles gostem do desporto, que se envolvam na atividade desportiva, é preciso também que eles tenham prazer e gosto nas artes. Por isso nós fazemos os encontros da literatura infantil-juvenil, da lusofonia, que circulam por todos estes concelhos, portanto, durante essa semana, com vários escritores, vários autores de todo o tipo. Por isso também nós enverdamos agora para fazer os Violinos do Século, que já é um sucesso. É curioso, já temos muitas crianças da instituição e fora da instituição, portanto, na prática do violino, a tocar, portanto, o instrumento, como agora, portanto, a escola de teatro que fazemos, que é mais uma atividade que estas crianças, que na maioria dos casos parece que são, enfim, os excluídos da sociedade, que só lhe temos que lhe garantir o teto, portanto, e a refeição. Numa das coisas que eu te podem vou ter sugerir outra a solução. seguir, não te esqueças nunca dos pintores. Quem sabe que no meio daquelas crianças não venha a aparecer um grande pintor. E eu puxo sempre a brasa à minha sardinha e sabes sempre que já várias vezes te ofereci tudo o que precisares de mim para te ajudar nas artes. Na parte artística, podes contar comigo e mais uma vez te volto a oferecer. É verdade, muito obrigado. Porque eu acho que devemos muito incentivar as crianças também para a pintura. Então deixa-me contar-te uma coisa, e a todos os espectadores, a todos que nos veem, que resulta um pouco de não nos termos esquecido. Eu não quero ainda falar nisso já com um projeto acabado, mas nós fomos contatados aqui há algum tempo por um conjunto de pessoas não nacionais, pessoas estrangeiras, porque vão muitas pessoas estrangeiras à Fundação, pela força do nosso projeto de turismo social, que, para além da pintura, mas em artes plásticas, têm hoje lá um seu centro, onde já vão envolvendo crianças novas, e isso é sempre um projeto que daremos, portanto, a sua explicitação, quando acharmos que é conveniente. Mas nós já temos hoje crianças que, gostando da pintura, ou gostando de outras artes plásticas, se envolvem nesse contexto. Temos, aliás, uma diretora nossa, que é uma pessoa, portanto, que a arte-terapia para ela, portanto, não é segredo, e que tem envolvido muitas crianças exatamente por esse caminho. Portanto, a pintura, o teatro, o canto, hoje falamos, ou falam-nos também nisso, e não fechamos a porta a nada, falam-nos em balé, não fechamos a porta a nenhuma atividade que, sendo vista, portanto, como uma expressão artística, não deixa de poder ser aproveitada como uma forma, portanto, de fazermos o apoio social àqueles que precisam dela. Emanuel, o tempo aqui urge e tenho mais duas perguntas para te fazer. Não sei se é possível, se não é possível, mas nós, quando fazemos a nossa declaração de IRS, podemos deixar 0,5% para uma instituição. Também podemos dar esse 0,5% para a Fundação Século? Sim, senhora. Então, no final do programa, vai passar uma imagenzinha com esse número e que nós pedimos a todos aqueles que queiram ajudar a Fundação O Século a contribuir através desse número. E agora, a última e derradeira pergunta, que é a pergunta ex-libris deste programa, e que eu te vou apanhar de surpresa, é: o que é para ti um saloio? Estamos na TV Saloia, na região Saloia, e o que é para ti um saloio? De facto, apanhas-me assim de facto sem rede, mas não é muito difícil uma resposta para essas. Eu penso, antes de mais, que é uma referência. É bom que a gente não se esqueça, portanto, do que era, portanto, a Zona Saloia. Portanto, hoje a Zona Saloia já foi quase toda ela, portanto, digamos, apanhada pelas grandes urbes e apanhada também por aquilo que é o cimento e como se ouviu. Mas se nos lembrarmos, ou porque vimos filmes, ou porque nem tivemos a oportunidade, e eu que a minha idade ainda tive essa oportunidade, de enquanto crianças verificarmos o que era a região Saloia, é um modo de vida e uma cultura que faríamos todos muito mal, portanto, se deixássemos esquecer, se não lhes dessemos, portanto, se não consubstanciássemos, portanto, com projetos, iniciativas, ideias que não deixem morrer aquilo que são os valores tradicionais deste povo, porque, por força de já perdermos tantas coisas que são referências deste país, um dia destes, portanto, seremos qualquer coisa parecido com uma Alemanha, os Estados Unidos, uma Inglaterra, mas seremos cada vez menos portugueses. Acho que ser saloio é uma referência importante e que não se pode perder de vista. Emanuel, muito obrigado por teres vindo ao nosso programa. Foi a entrevista com Emanuel Martins da Fundação O Século, e quem puder e queira, ajude a Fundação do Século com a imagem que vai passar a seguir. A revista O Século
Esta É uma revista sai publicação, imenso. é o século ilustrado. Nesta revista trimestral que nós disponibilizamos e temos, aqui esta fala da lusofonia, tem uma entrevista com a nossa embaixadora, a Liliana Santos, que é aliás quem faz a campanha do IRS, também com a nossa responsável. Para tirar o número daí, a revista pode Não está cá, porque esta revista vai ficar cá, claro. Mas o número é fácil: 504 617 990. Portanto, não vai seguramente esquecer a quem queira. 504 617 990. Portanto, aqui estão aquilo que vamos fazendo e trimestralmente nós vamos publicando para que as pessoas nos acompanhem e saibam a atividade que fazemos.